graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 11, Epístolas Paulinas 3, capítulo 10, Tito e Filemão. No tópico 2, ornamento da doutrina no lar, foi tratado os seguintes assuntos. Qual o grupo a quem Tito, capítulo 2, se dirige? Qual o significado das palavras preparadas, procuram e aprendem, quanto à sua aplicação nas boas obras? E hoje, no tópico 3, introdução à Epístola de Filemão. Mas Filemão é a carta mais curta e também a única totalmente pessoal da mão de Paulo. Talvez, por esse motivo, os pais da igreja primitiva colocaram-na no final das cartas de Paulo, mas podemos entendê-la melhor se a compararmos com Colossenses. Por quê? Porque foi escrita na mesma ocasião, conduzida pelo mesmo mensageiro e entregue na mesma cidade. A diferença é que Colossenses se dirigiu à igreja em geral, enquanto que Filemão foi dirigida a um homem. Filemão e seu escravo Onésimo viviam em Colossos, em Colossenses capítulo 4, verso 9. Este amo, amados, que provavelmente foi salvo através do ministério de Paulo em Éfeso, iniciou uma congregação cristã em sua casa, no versículo 2. Seu provável filho, Arquipo, se tornou um dos líderes dessa igreja. Onésimo, o escravo, fugira do seu senhor, talvez levando muito dinheiro consigo. A Bíblia não nos fala como ele encontrou Paulo, que estava na prisão em Roma, mas, talvez como filho pródigo, após ter gasto todas as suas riquezas, ele tenha começado a pensar mais seriamente sobre as verdades espirituais que aprenderam na casa de Filemão, e indo até Paulo em busca de orientação espiritual. Bom, como resultado, ele se converteu, está nos versículos 10 e 11, e se tornou um auxiliar de Paulo. Ao considerar a fuga de Onésimo e do mal que havia causado a Filemão, Paulo sentiu-se na obrigação de mandá-lo de volta para o seu amo. O tema de Filemão é perdão. Observe, a carta toda é um pedido emocionante a Filemão para receber Onésimo de volta como um irmão no Senhor. Naqueles dias, amados, um escravo não tinha nenhum direito legal. Se fizesse mal ao seu senhor, este poderia aplicar a punição que quisesse. A única esperança de um escravo, nesse caso, era refugiar-se na casa de um amigo ou de um membro da família que intercedesse por ele. E Paulo é o amigo de Filemão, intercedendo por Onésimo, o escravo. O pedido de Paulo se baseia no seu próprio relacionamento com o senhor de Filemão, sua resolução de pagar a dívida do escravo fugitivo. Nos versículos 11, 15 e 18, diz o seguinte: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o possuísse para sempre. E se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. O esboço de Filemão se concentra em 3 pessoas: Filemão, o mestre, Onésimo, o escravo, e Paulo, o amigo. A primeira parte do livro, Paulo elogia a fé de Filemão. Paulo estava interessado no futuro espiritual de Filemão e de Onésimo. Por isso, Paulo aproveita a oportunidade para incentivar a fé de Filemão, lembrando de suas constantes orações por ele. A segunda porção da carta contém o apelo de Paulo por Onésimo. Paulo lembra a Filemão que ele poderia ordenar-lhe que libertasse Onésimo de sua escravidão. Mas ele queria mais do que isso. Ele queria que Filemão perdoasse de todo o coração, recebendo Onésimo como irmão. Terceira, a carta finda com a promessa de Paulo de pagar qualquer débito que o escravo tivesse com seu mestre. Mas observe, a história nos diz que o pedido de Paulo foi aceito e que 50 anos depois, este mesmo escravo se tornou pastor da igreja de Éfeso.
Examinemos esta carta para aprendermos a ser mediadores numa área tão delicada como a do perdão e da restauração de um crente. No versículo 14 registra: nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Observe como Paulo cuidadosamente retira a imposição sobre Filemão para que ele tome a decisão que quiser. Primeiro, ele incentiva Filemão. Mas observe, é tão importante para um adulto contencioso ou um jovem obstinado sentir que é amado pelo líder da sua igreja. Amém? Segundo, o apelo de Paulo se baseou no amor, não na autoridade. Versículo 9. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Observe, é um perigo para o obreiro abusar da sua posição de autoridade, dando ordens totalmente destituídas de amor. Se a pessoa não tem convicção em seu coração, ela pode obedecer, mas permanecerá com a mesma atitude e somente obedecerá quando estiver sob pressão. Amém? Terceiro, Paulo confiou em Filemão, deixando livre para tomar por si mesmo a decisão. Devemos sempre nos lembrar que Deus não é glorificado pela obediência, que não se baseie numa decisão de coração. O apóstolo cuidou de explicar não somente o que Filemão devia fazer, mas por que devia fazê-lo. Ele ressalta duas vantagens do perdão. Primeiro, perdoar para levar a pessoa perdoada a se tornar útil à vida daquele que o perdoou. A amargura e vingança fazem do devedor o inimigo, enquanto que o perdão o liberta para se tornar um aliado. Segundo, vantagem de perdoar Onésimo era que isso faria de um escravo um irmão. Finalmente, Paulo promete pagar a dívida de Onésimo, se isso for necessário para que ele seja perdoado. Ele não hesita, porém, em lembrar Filemão da dívida que ele tem para com Paulo, né? Não uma dívida financeira, mas um tesouro imensurável na vida eterna. E para nós encerrarmos nossa aula de hoje, nos versículos 17 a 19, diz: se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Mas, então, observe, este princípio do perdão é semelhante àquele usado por Cristo lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 21 a 25, quando o discípulo pergunta: quantas vezes tenho que perdoar? Né? Onde ele nos estimula a perdoar uns aos outros, nos lembrando que Deus nos perdoou a ofensa que nos levaria à morte eterna. E Paulo expressa sua confiança em Filemão, perdoando Onésimo. No versículo 21, Paulo escreve: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Amém? Então, na próxima aula, livro 12, a doutrina da salvação. Capítulo 1, a providência salvadora. Tópico 1, o pecado do homem. Vamos responder a seguinte questão: o que é a depravação total do homem? Amém, amados? Então, observe. No livro 11, Epístolas Paulinas 3, Paulo, ele encerra suas cartas com a carta de Filemão, né? Observe a importância de nós aprendermos a ser mediadores para a conciliação dos irmãos. Então, que nós possamos usar esse material para nós podermos continuar crescendo em conhecimento e graça. Amém? Se você gostou, deixe o seu like. Se você tem alguma dúvida, vá nos comentários, deixe a sua pergunta. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.